Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigos da 92,1. Estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Momento Rural, esse encontro marcado que temos em nossas plataformas digitais. A você que nos acompanha pelo Facebook, compartilhe, marque os seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa. A partir de agora, nós vamos novamente dar continuidade ao assunto legislação ambiental, falar sobre as regras, direitos e deveres para o proprietário rural para exercer as suas atividades a campo. E claro, mais uma vez está conosco e vai nos ajudar ao longo deste programa, já esteve aqui no programa passado e estará conosco no próximo também, mas que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse tema, a Clarice Rosa de Almeida, ela que é gestora ambiental, técnica em agrimensura e corretora de imóveis, tendo atuado e está trabalhando inclusive na empresa Cooperplan aqui na cidade de Dourados, está aqui com a gente para mais um Momento Rural. Seja bem-vinda, Clarice. Obrigada. Muito bem, vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo que é sobre legislação ambiental. E agora eu pergunto, né, e a Clarice vai nos explicar um pouquinho, vai falar sobre as chamadas reservas legais em regime de condomínio. Como é feita a divisão de responsabilidades entre os condôminos, Clarice? Bom, como existe na legislação essa abertura, né? Aquelas propriedades que não têm a reserva legal, ela pode ser adquirida em outra propriedade dentro do estado, desde que seja no mesmo bioma. Então, geralmente, uma propriedade que é feita já as cotas e né, fica disposta para essa venda, é uma área maior, grande, sim, né? Então, muitas vezes, a pessoa que precisa, ela precisa talvez 100 hectares, e que o outro cliente lá tem 1.000 hectares, né, de excesso. Então ele transforma isso aí em cota de reservas e vende para várias pessoas que estão precisando. Então automaticamente elas vão ficando em condomínio, né? Sim. E já gerando o seu título independente, mas que a propriedade fica como cota de reserva já em condomínio. E aí a responsabilidade fica de cada um desses condôminos pela sua área específica, não necessariamente por aquele proprietário maior da área. Isso, continua pelo mesmo, né, proprietário, o dono da terra, né? Então ele fica responsável com o pagamento de todos os impostos, encargo, é sempre por conta dele. Sim. Tá? Claro, mas como na própria, eu não posso falar de leis, né, jurídica, porque eu não sou advogada, mas até onde eu sei, existe também a corresponsabilidade, né? Sim. No caso, se um for responsável, né, acaba se tornando o corresponsável. Muito disso também estabelecido até no próprio contrato, dentro dessa divisão, né? Tudo é feito em contrato. Muito bem. E o que diz a lei para reparação ou recuperação de áreas degradadas em área de preservação permanente e também de reserva legal? As áreas degradadas em área de preservação, não entendi, desculpa. A lei para a recuperação dessas áreas, ou seja, precisa-se, por exemplo, uma área que foi degradada, o proprietário esteve utilizando essa área e por alguma razão acabou comprometendo essas áreas de reserva legal. O que diz a lei? Ele tem de fazer essa reparação? É possível fazer essa reparação? E se isso ele sofre alguma sanção por ter cometido esse tipo de... Bom, se ele viu, né, essa degradação dentro do seu próprio imóvel, até mesmo antes dos fiscais até lá, é uma situação, né? No caso, se o fiscal chegar lá e ver, com certeza, ele pode ser notificado, né? Ou até mesmo multado, se caso houve essa violação da parte humana, ir lá, retirar, talvez entrar dentro da propriedade, da reserva ou da APP e fazer essas retiradas da vegetação que tem ali. Aí tem a situação que ele mesmo, né, o próprio solo, às vezes com a chuva, então ele vendo, ele tem que fazer essa recuperação, né? Sim. Ela faz automático. E, claro, se for multado também, aí vai ter que ser notificado e já fazer esse compromisso dentro do IMASU. Sim, e aí a legislação diz que ele precisa, por exemplo, ao perceber, vamos partir do princípio dessa degradação natural, até pelo próprio uso, ele vai percebendo, ele precisa de um documento que dê a ele a possibilidade de esperar, por exemplo, a colheita, a tirada da safra, para começar a fazer isso, ou se ele for fiscalizado nesse período, ele não tem como recorrer?
Bom, ele tem, a partir do momento que ele viu, né, a situação, às vezes tem questão de chuva, erosão, né, natural mesmo, conforme você falou, ele já começa, né, às vezes não precisa nem comunicar da situação, ele mesmo já começa a fazer essa correção, tá? Isso, então, agora, dependendo da situação, se for muito grave, claro que seria melhor ele fazer o comunicado do que aconteceu, né, documentar isso daí e já se propor até também. De prevenção de si próprio, até né? prevenção de si próprio. Muito bem, esse é o nosso Momento Rural. Estamos falando sobre legislação ambiental, de formas, de procedimento, de regras, direitos, deveres para o produtor dentro da sua atividade a campo. A você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, marque seus amigos, ajude a divulgar o programa. Se você está com a gente pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. O Momento Rural é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador, Agrojangada, referência do agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, armazenagem, tratamento industrial de sementes e distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Ô Clarice, em que circunstância é permitido o desmatamento por parte do proprietário em uma área rural? De que forma, por exemplo, ele tem lá uma área, ele vai precisar fazer algum tipo de atividade, de que forma é permitido isso, de acordo com a legislação, ele fazer esse desmatamento? Primeira coisa, se ele tem essa intenção, ele tem que fazer um projeto, né, procurar uma empresa com um profissional habilitado e fazer esse projeto para o IMASU, né? Como existem os direitos e os deveres, né, então o direito dele é de fazer a solicitação, né? Aí, dependendo da situação, com certeza o IMASU, né, liberaria essa licença para ele e depois ele também tem o dever, dependendo, de fazer um PRADA ou fazer um pagamento de compensação ambiental, né, em cima do que ele for pedir, tá? Se for uma supressão, ele vai fazer a supressão, né, e depois, automaticamente, ele pode até mesmo já pedir o projeto de queima, tá, desse material. Essa solicitação aí, ou esse pedido de desmatamento, como você está colocando, ela passa por algumas avaliações. Ela pode ser liberada e também pode ser que não. Pode ser que o IMASU não libere para que isso seja feito, né? Isso mesmo. Pode ser que, dependendo da situação, às vezes a pessoa quer fazer um desmatamento, uma supressão em área úmida, né? Ele não vai permitir isso daí, né? E dependendo do capão de mato, né? Alguns capões, e dependendo da situação, ele já vai notificar e vai pedir para que retire aquilo lá e o processo continua. Você falou agora há pouco aí na questão que me chamou a atenção, utilização de fogo. Dentro desse processo de desmatamento, em alguns casos, o uso de fogo é permitido ou isso está fora de cogitação? Não, ele pode pedir, tá? Ele pode pedir o projeto para fazer a queima daquele resto de materiais que foi tirado. Claro, ele faz o aproveitamento daquilo que ele... E aqueles galhos secos, folha, né? Ele vai fazer lá umas leiras ou uns montes e vai pedir a licença para essa queima. Sim, ou seja, mas só para queima controlada. Controlada e aquilo que ele não vai utilizar. Mas desmatar utilizando fogo não é permitido. Não é permitido. Sim, entendi. Vai ficar bastante claro. Você, no programa passado, a gente abordou de forma superficial, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente. Por exemplo, no entorno de nascentes, margens de córregos, rios, o que diz a lei? O que pode ser utilizado pelo proprietário nessas áreas? Bom, questão de nascente, tem que ser preservado esses 50 metros. E a questão de utilização dessa nascente, tudo tem que ser licenciado ou até mesmo fazer uma carta consulta para ver se realmente aquilo ali pode ser, né, licenciado, né, autorizado pelo próprio IMASU. Por exemplo, o produtor que queira utilizar a água de um córrego, de um rio para fazer também, utilizar na irrigação da sua propriedade, também ele terá de ter autorização para a retirada dessa água do rio. É mais ou menos assim? Sim, é necessário que faça a outorga, né, daquele ponto de captação, né, antes de fazer o uso dela. Muito bem, esta foi mais uma edição do nosso Momento Rural, falando sobre legislação ambiental, hoje entendendo um pouquinho mais sobre áreas de reservas ambientais, com a Clarice Rosa, que está aqui com a gente, e vai, claro, estar conosco no nosso próximo programa para ainda dar continuidade a este nosso assunto do programa de hoje. Clarice, importante a sua participação aqui hoje com a gente espera contar contigo no nosso próximo programa. Até lá. Obrigada. Muito bem, nós que estivemos aqui contigo através de nossas plataformas digitais, pedimos a você que nos acompanhou pelo nosso canal no Facebook, compartilhe, marque seus amigos e ajude a divulgar o nosso conteúdo. Se você esteve com a gente pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Nossa próxima edição vai falar ainda mais sobre legislação ambiental aqui no nosso Momento Rural. Um abraço, até lá!